Devolvi para o meu marido o envelope que ele escondia de mim. Perdi meu bebê quando estava grávida de 7 meses. Uma semana depois, meu marido fez com que minha meia-irmã, de quem eu estava afastada, engravidasse do nosso filho por fertilização in vitro. Durante toda a gestação, eles fingiram que o filho era só deles, até que um dia encontrei um envelope pardo que meu marido vinha escondendo e entreguei para ele, vendo a reação dele ao ser forçado a encarar a verdade. Eu lembro de estar pintando o berço do meu bebê de verde, toda animada, quando senti uma dor forte no estômago. Foi tudo muito rápido. De repente, estava caída no chão, sangrando, implorando para o universo não levar minha filha. No hospital, minha barriga já estava lisa, a parte de baixo do corpo encharcada de sangue, e eu me beliscava sem parar, querendo acordar daquele pesadelo. 7 dias depois, ainda deitada na cama, cercada de roupinhas que eu não tinha coragem de jogar fora, meu marido entrou no quarto com uma felicidade completamente fora de lugar. Tenho uma surpresa, amor. Ele me tirou da cama e me levou escada abaixo. Foi aí que vi minha meia-irmã, com quem eu não falava há 3 anos desde que peguei ela com meu ex. No começo, eu estava tão anestesiada que nem consegui reagir, até meu marido avisar que tinha uma grande notícia. A Kat aqui topou ser barriga de aluguel por fertilização in vitro. Eu fiquei olhando para ele enquanto continuava. E outra, já assinamos toda a papelada da gestação por você, porque sabíamos que era o que você queria. Olhando para trás, sei que deveria ter reagido, mas eu estava tão destruída que preferi acreditar nas boas intenções deles. 2 semanas depois, flagrei meu marido passando a mão na barriga da Kat na cozinha, e disse pra mim mesma que era só empolgação pelo bebê. Quando vi a Kat tirando minhas fotos de ultrassom do álbum de família, só sorri junto. Fui em todas as consultas da fertilização com eles, assistindo os dois trocando carinhos e olhares, como se eu nem estivesse ali, e mesmo assim eu concordava, fingindo que estava tudo certo. Mas aí começaram a chamar o bebê de nosso, incluindo ela nos planos, e mexiam juntos nas roupinhas da minha filha que morreu. Pegavam os macacõezinhos cor-de-rosa e encostavam na barriga da Kat, sorrindo. Não vejo a hora da nossa pequena usar isso. Meu marido nem percebeu o quanto tudo aquilo me machucava. Nem notou quando parei de comer com eles, ocupado demais fazendo massagem no pescoço dela para aliviar o estresse, gastando dinheiro comprando saladas orgânicas só pra ela. Eu abraçava as fotos antigas de ultrassom e chorava sozinha à noite, enquanto ele, no máximo, me dava um copo d'água antes de voltar a dormir. O estopim foi no dia em que deveria ser o parto. Eu queria muito voltar à praia, onde senti os primeiros chutes da minha filha. Acordei o Mark e implorei pra irmos, só pra me sentir viva de novo. Ele se animou. Na verdade, tenho uma surpresa ainda melhor. Pela primeira vez desde o aborto, sorri. O que é? Perguntei, dando um tapinha nele. Eu e a Kat organizamos um chá de bebê surpresa pra hoje. Eu olhei pra ele esperando que dissesse que era brincadeira, mas ele chamou a Kat e os dois me explicaram que acharam que seria melhor eu comemorar a vida, ao invés de ficar pensando na bebê que perdemos. Olhei pros dois, sem reação. Não me sinto confortável com isso. Falei, a primeira vez que me opus desde que tudo começou. O rosto do meu marido mudou na hora. Você está sendo egoísta, retrucou. Não pode simplesmente ficar feliz por nós? Kat comemorou, e minha boca ficou aberta. Por você, meu marido corrigiu, cutucando o ombro dela. Feliz por você mesma. Não respondi nada. Só peguei as chaves do carro e saí de pijama, ouvindo a discussão deles ao fundo. 4 horas depois, estava numa cafeteria quando meu marido fez uma chamada de vídeo. Atendi e vi que realmente estavam fazendo o chá de bebê. Só queria avisar que decidimos colocar o nome da Kat junto no nome da nossa filha, em homenagem ao sacrifício dela. Ele desligou antes mesmo de eu reagir. Acho que ali foi meu verdadeiro limite. Decidi que tudo tinha acabado. Esperei até 2 da manhã pra voltar pra casa. Nem precisei arranjar desculpa porque nenhum dos dois me mandou mensagem. Assim que entrei, fui direto para o escritório do Mark e forcei a porta, que sempre ficava trancada. Eu confiava nele, por isso nunca tinha entrado ali. Comecei a vasculhar, e escondido atrás de umas pastas de imposto, encontrei um envelope pardo. Abri esperando encontrar documentos fiscais, mas era outra coisa. Papéis de uma clínica de fertilidade, datados de 2 meses antes de eu perder o bebê. Não tinha nada explícito, mas era suficiente para eu ligar o computador dele e começar a fuçar. No e-mail de backup, achei uma troca de mensagens entre ele e a Kat que já durava 9 meses. Logo de cara, ela mandava recibos do teste genético dela. Meu estômago embrulhou. Continuei lendo e encontrei um e-mail que me fez querer vomitar. Meu marido escreveu: se ela ainda estiver grávida em maio, precisamos pensar em alternativas. E a Kat respondeu: aquele remédio que você mencionou, leva quanto tempo para fazer efeito? Foi aí que ouvi a voz dela. Ela sabe. Kat apareceu na porta e eu congelei, o coração disparado. Mark desceu logo em seguida, assustadoramente calmo. Você nunca devia ter descoberto, ele disse frio. Perguntei com a voz embargada: onde foi parar meu marido? E ele só deu de ombros. Disse que sentia muito, mas que o marido de antes morreu no dia em que descobriu que meus genes não eram tão bons quanto os da Kathy. Segundo ele, meu avô paterno tinha esquizofrenia, e ele não queria correr o risco de transmitir isso. Foi então que ele propôs: ou você fica e finge que é uma família feliz, ou vai embora sem nada e nunca mais vê o bebê. Fiquei ali, parada, no escritório do Mark, às 2 da manhã, com as mãos tremendo nos e-mails impressos. As palavras se misturavam pelas minhas lágrimas, mas o sentido era claríssimo. Eles tinham planejado tudo. Eles tiraram minha filha de mim. Mark se aproximou, o rosto iluminado pela luz da mesa. Kat veio bloquear a porta, protegendo a barriga.
onde estava crescendo o substituto da minha filha. Aquilo me revirou por dentro. Você tem 60 segundos para decidir, Mark disse tranquilo, olhando para o relógio como se fosse uma simples negociação de trabalho. Fique e crie essa criança com a gente, ou vá embora sem nada. E eu ali, com os e-mails amassados na mão. Durante 9 meses, troquei mensagens e fiz planos, enquanto inocente, me dedicava a preparar tudo para ser mãe. Pintei o berço, cantei para minha barriga crescendo, cheia de sonhos. Vocês tiraram a vida da nossa filha, murmurei, sentindo as palavras rasgarem minha garganta. Por um instante, Mark perdeu a pose. Algo passou em seu rosto antes de ele se recompor. Foi a vontade da natureza, respondeu, embora sua mão tremesse um pouco ao ajeitar a gola da camisa. Às vezes essas coisas acontecem por um motivo. Pense no futuro dessa criança. Cat completou da porta, acariciando a própria barriga com movimentos lentos e circulares. Genes perfeitos, sem risco de doença mental. Não é isso que todo pai quer? Minha cabeça girava, buscando alguma saída. Ligar para a polícia? Mas que provas eu tinha? Aqueles e-mails eram suspeitos, porém não bastavam para comprovar um crime. Fugir? Para onde às 2 da manhã? Sem dinheiro, sem destino, sem apoio. O tempo está passando, Mark disse, batendo no relógio de pulso. Forcei-me a respirar fundo, tentando apagar qualquer expressão do rosto. Se eles planejaram tudo isso por tanto tempo, eu precisava ganhar tempo para pensar nos meus próprios passos. Eu fico, menti, vendo o olhar de Vitória iluminar os dois. Boa escolha, Mark sorriu, estendendo a mão para pegar os e-mails. Agora, entregue tudo. Já mandei tudo para a nuvem, respondi rápido, recuando um passo. Seguro de vida. O sorriso de Cat vacilou ao ouvir sobre a nuvem. A mão parou sobre a barriga. O maxilar de Mark ficou tenso. Tudo bem, ele disse após uma pausa. Somos uma família aqui. Não precisamos de segredos. Ele foi até a porta. Vamos, é melhor você voltar para a cama. Precisa descansar. Subi escoltada a escada acima, como se fosse uma prisioneira, cada um de um lado. Quando chegamos no corredor, Mark nem olhou para nosso quarto. Me levou direto para o quarto de hóspedes. Lá dentro, minhas roupas já estavam penduradas no armário. Meus produtos de higiene arrumados na cômoda. Mudamos suas coisas enquanto você estava fora, Cat explicou com a voz doce. É que preciso de mais conforto durante a gravidez. Você entende? Enjoo matinal. A porta se fechou atrás deles com um clique. Ouvi a chave girando do lado de fora. Uma fechadura da qual eu nem sabia. Finalmente, sozinha, peguei o celular tentando acessar minha conta na nuvem. Meus dedos voavam na tela. Mas assim que tentei entrar, apareceu. Conta bloqueada por atividade suspeita. Senti o sangue gelar. Mark tinha minhas senhas, lógico. Eu confiara tudo a ele. Pelo duto de ventilação, dava para ouvir as vozes deles vindo do quarto principal. Ela está mentindo sobre ficar, Cat disse nítida. Eu sei, Mark respondeu. Temos 3 dias para resolver isso. Ouvi barulho de papéis. Só falta uma assinatura nos papéis de internação. Encostei o ouvido no duto, tentando captar mais. Mas os dois passaram a sussurrar. 3 dias. 3 dias até o quê? A noite foi arrastada. Cochilei torta na cadeira encostada à janela, acordando assustada a cada ruído. Às 6 da manhã, o celular vibrou. O nome da Claire apareceu na tela. Onde você estava? Senti falta do nosso café. Está tudo bem? Fiquei olhando a mensagem, sentindo o peso da realidade. Eu tinha passado a noite presa, negociando minha liberdade. Eles me mantiveram presa ali, me desgastando, até que perdi meu único compromisso com uma amiga. Antes que eu conseguisse responder, a porta se abriu. Mark entrou com uma bandeja de café da manhã. Cat veio logo atrás. Achei que você podia estar com fome, disse ele num tom amigável, apoiando a bandeja na cômoda. Precisamos que você apague os e-mails da nuvem. Agora. Já disse, é meu seguro. Retruquei sem sair da cadeira. A questão é a seguinte. Mark sentou na cama. Não dá para seguirmos como família com ameaças no ar. Apaga e a porta é liberada. Simples. A nuvem já está bloqueada. Foi você. Ele sorriu. Problema técnico. Resolvo assim que você concordar em apagar tudo. Cat se aproximou. Estamos tentando te ajudar. Essa tristeza, essa paranoia, não faz bem. A mãe do Mark vem tomar café com a gente. Você quer mesmo que ela te veja desse jeito? A mãe do Mark. Eu tinha esquecido que ela vinha essa semana. Uma testemunha, talvez uma aliada, ou mais alguém convencido de que eu estava instável. Tudo bem, concordei. Desbloqueei a conta. Eu apago na frente de vocês. Mark pegou o celular, digitou algumas vezes. Tenta agora. Dessa vez consegui acessar. Mostrei a tela enquanto arrastava os e-mails para a lixeira e depois esvaziei tudo. Mark assentiu satisfeito. Viu? Não foi tão difícil. Ele se levantou. Minha mãe chega em 1 hora. Por favor, tome um banho e esteja apresentável. Vamos anunciar a gravidez oficialmente. Saíram, mas não trancaram a porta. Pequena vitória. Esperei 5 minutos e fui para o banheiro. A câmera do meu celular ainda funcionava. Fotografei tudo que achei estranho. A nova fechadura na porta do quarto de hóspedes, os papéis na mesa do Mark que consegui ver pelo corredor, qualquer coisa que pudesse ser útil depois. No armário do banheiro, algo me chamou a atenção. Um frasco de remédio, sem rótulo, mas reconheci os comprimidos. Misoprostol, o mesmo que me deram após o aborto espontâneo, para expelir o que restou. Só que esse vidro estava quase vazio e tinha resíduo no fundo, parecendo que os comprimidos foram dissolvidos. Minhas mãos tremiam enquanto eu registrava tudo em fotos. Prova de verdade. O que você está fazendo? A voz da Cat me fez pular. Ela estava parada na porta, me olhando com frieza. Coloquei o celular no bolso, procurando aspirina. Dor de cabeça. Ela se aproximou, me encurralando contra a pia.
A mãe do Mark acha que você está instável por causa do luto. Uma palavra errada sua hoje e ela vai apoiar a internação. Temporária, claro. Só até você melhorar. Você quer dizer até o bebê nascer? O sorriso dela foi só dentes. Está aprendendo. A mãe do Mark chegou no horário, elogiando a barriga quase invisível da Cat enquanto eu permaneci calada à mesa. Você está sendo muito corajosa, ela disse, apertando minha mão. Depois do aborto espontâneo, que não foi culpa de ninguém. Isso acontece. Pelo menos agora você ainda vai ter um bebê para amar. A versão oficial já tinha se espalhado. Eu era a mulher enlutada, supostamente salva pelo gesto generoso da irmã, que virou barriga de aluguel. Qualquer protesto meu soaria como inveja ou descontrole. Depois do café, pedi licença para ir ao banheiro novamente. Dessa vez, consegui mandar uma mensagem rápida para a Claire. Não estou bem. O Mark está controlando tudo. Por favor, me ajude. Apaguei a mensagem logo depois. A partir daí, os dias viraram um borrão. Eles não me deixavam sozinha em nenhum lugar. Até na farmácia, Mark apareceu do nada quando tentei pesquisar sobre o misoprostol, conversando casualmente com o farmacêutico sobre meu suposto histórico de paranoia. Em casa, meu notebook tinha sumido, mas meu diário estava aberto justamente na página onde eu escrevia sobre meus medos na gravidez, e claramente alguém tinha tirado cópia. Até nas consultas pré-natal da Cat, feitas na mesma clínica em que perdi meu bebê, o Mark fazia questão que eu fosse junto, como se fôssemos uma família. Na segunda-feira, minha chefe me chamou para conversar. O Mark ligou dizendo que você teve um surto por causa do luto. Ela falou com cuidado. Talvez seja melhor você tirar uma licença mais longa. Seu emprego está garantido. Tentei ligar para o Dr. Patterson, meu obstetra, aquele que me contou sobre o aborto espontâneo. A secretária dele foi educada, mas não deixou espaço. O doutor prefere não te atender, considerando a situação. Era como se alguém sempre chegasse antes de mim. Aquela noite, desesperada por um lugar onde ninguém pudesse me seguir, fui até o túmulo da minha mãe. O cemitério era meu único refúgio, o único lugar onde eu conseguia pensar direito. Mas nem ali eu tinha paz. Algumas flores frescas em cima da lápide dela, um cartão dizendo, pensando em você nesse momento difícil, K. Eles estavam em todo lugar, em todos os detalhes da minha vida. Ela era uma pessoa incrível, disse uma voz atrás de mim. Quando virei, vi uma mulher da minha idade arrumando flores no túmulo ao lado. Desculpa, não quis te assustar. Só percebi que você tem vindo bastante aqui ultimamente. Você já me viu aqui antes? Ela confirmou com a cabeça. Venho sempre visitar meu filho, que nasceu morto há 2 anos. Ela fez uma pausa. Não pude deixar de notar. Você é a irmã da Cat? Senti um arrepio. Você conhece a Cat? Ela respondeu que sim, que tinham sido colegas de quarto na faculdade, antes da Cat largar o curso. A mulher arrumava as flores com tanto cuidado. Ela estudava medicina reprodutiva. Sempre foi fascinada por gravidez, tratamento de fertilidade. Dizia que um dia seria a barriga de aluguel perfeita, porque entendia a ciência toda. Fiquei parada, tentando digerir aquilo sobre o passado da Cat, enquanto acompanhava as mãos dela mexendo nas flores. Quando foi que ela saiu da faculdade? Consegui perguntar, quase sem voz. A mulher se levantou, limpando a terra dos joelhos. Tem uns 3 anos, bem quando começou a namorar um cara novo. Nunca conheci ele, mas ela só falava dele. Dizia que era casado e que ia se separar da esposa. Meu estômago virou. 3 anos atrás, justamente quando peguei a Cat com meu ex e cortei contato. Era tudo alinhado demais para ser coincidência. Agradeci a mulher e voltei apressada para o carro, a cabeça girando. O Mark tinha desativado meu carro para minha segurança. Descobri quando tentei dar a partida e nada. Nem o capô abria. Precisei pedir carona. E claro, o Mark apareceu em minutos com o carro dele. Agora não é hora de visitar cemitério, ele disse abrindo a porta do passageiro. Você precisa olhar para frente, não ficar presa ao passado. No caminho, percebi que ele mexia no celular a cada sinal. Quando chegamos, Cat já esperava na varanda, a mão protetora na barriga. No dia seguinte, o Mark tirou meu nome das nossas contas bancárias. Descobri quando tentava comprar comida e meu cartão foi recusado. O jeito como a caixa do mercado olhou para mim, enquanto eu procurava um dinheiro que não tinha, ficou marcado. O Mark chegou na loja, como se estivesse monitorando meus passos. Pagou as compras com aquele ar de preocupação e ainda pediu desculpas a todos pelo meu estado. Reconheci o padrão de isolamento, igual li em artigos sobre controle coercitivo. Naquela tarde, enquanto eles iam juntos a mais uma consulta, fui andando até a biblioteca e comecei a registrar tudo num caderno que escondi atrás da seção de genealogia. Anotei datas, horários, conversas, tudo sobre como eles estavam, pouco a pouco, me isolando de recursos e apoio. 2 dias depois, o carteiro comentou algo estranho quando peguei as cartas. Sua irmã tem vindo aqui há meses, ele disse. Via ela direto quando você estava trabalhando. Achei legal vocês estarem próximas de novo. Meses, antes do meu aborto espontâneo, antes desse acordo absurdo de barriga de aluguel. Eles já me vigiavam muito antes de eu perceber. No trabalho, minha colega Janet notou que eu estava emagrecendo e parecia acabada. Me chamou para almoçar e quando tentei justificar usando o discurso do Mark, ela foi direta. Te conheço há 5 anos. Você é a pessoa mais centrada daqui. Seja lá o que for, não acredito em nada disso que ele contou. A Janet já tinha passado por um relacionamento abusivo. Reconheceu os sinais e me emprestou o celular dela para eu poder ligar sem ser rastreada. Aproveitei para tirar prints dos meus exames no portal do hospital, antes que o Mark tivesse a chance de mexer em algo. Lá não tinha nada sobre doenças mentais, nenhum histórico estranho, só acompanhamento de rotina até o aborto. Aquela noite, pensei em chamar a polícia. Mas o que eu ia dizer? Que meu marido controlava meu dinheiro? Que minha irmã tinha se mudado para minha casa?
Sem provas do que colocaram no meu corpo 7 meses atrás, sem nada concreto sobre o que eles fizeram, tudo o que eu tinha eram suspeitas e alguns e-mails sobre contaminação genética. No dia seguinte, a Janet me apresentou para uma amiga advogada, especialista em direito de família. Num café, depois do expediente, essa advogada me explicou sobre coerção reprodutiva, abuso financeiro, como agressores usam o sistema contra a vítima. Validou tudo o que eu estava sentindo, mas confirmou meu maior medo. Sem provas do envenenamento, abrir um processo criminal era praticamente impossível. Quando voltei para casa, encontrei a Cat usando minhas joias. O colar de pérolas da minha mãe estava no pescoço dela, e ela, largada no sofá, usava até o meu perfume. Ela estava aos poucos tomando o meu lugar, ocupando cada espaço da minha vida. Naquela noite, recebi mensagem no Facebook de uma conta desconhecida. Era um ex-namorado antigo da Cat, que me achou por amigos em comum. Ele queria me alertar. A Cat fingiu uma gravidez para tentar me segurar. Ele escreveu. Quando descobri que era mentira e tentei terminar, ela ameaçou se machucar e jogar a culpa em mim. Só um bom advogado me ajudou a escapar das manipulações dela. No dia seguinte, fui direto falar com a Cat na cozinha, enquanto o Mark estava no banho. Falei sobre o passado dela na medicina, sobre as falsas gravidezes. Ela ficou absolutamente calma. Colocou de novo a mão na barriga, naquele gesto ensaiado. Quem vai acreditar na mulher desequilibrada em vez da grávida? Ela olhou para mim tranquila. O Mark já preparou o terreno. Sua chefe, seu médico, a família dele. Todo mundo acredita que você está desestabilizada pelo sofrimento. Eu sou só a irmã cuidadosa, ajudando você nesse momento difícil. Mais tarde, o Mark me deu um ultimato. Ou eu fazia terapia de luto com a psicóloga que ele escolheu, ou precisava sair de casa na mesma hora. A escolha é sua, ele disse, com aquele tom generoso forçado. Mas não posso mais ver você se afundar desse jeito. Acabei aceitando a terapia, enxergando ali uma chance de virar o jogo. O consultório da doutora Brennan era gelado e impessoal, mas percebi que a expressão dela ficou séria enquanto o Mark contava, cheio de detalhes, sobre meus supostos delírios e episódios de paranoia. Quando ele mencionou que só me procurou para ajudar 7 dias depois do meu aborto espontâneo, ela parou de escrever e fez uma nota rápida. 7 dias parece muito tempo para esperar enquanto sua esposa está de luto, ela comentou num tom delicado. O Mark se remexeu todo na cadeira e começou a justificar que só queria me dar espaço, mas vi na hora que a doutora Brennan ficou ainda mais atenta. Quando finalmente tivemos a conversa a sós, desabei e contei tudo. Os e-mails, a linha do tempo, o isolamento que ele armou. O olhar dela mudou na hora, de profissional distante para alguém realmente preocupado. Ela largou a caneta e passou a me ouvir de verdade. Naquela noite, o Mark veio com uma proposta. R$10.000 e uma referência de trabalho excelente se você sair daqui calada e assinar um acordo de confidencialidade. Ele tentou apresentar isso como um presente, uma chance de recomeçar longe dele. Quando recusei, ele largou de vez a máscara. Se recostou na cadeira, com o olhar gelado. Você acha que alguém vai te contratar depois que eu acabar com você? Já deixei tudo preparado. Basta uma palavra minha sobre seu estado mental e sua carreira acabou. Pense bem antes de decidir. No dia seguinte, enquanto eles iam para mais uma consulta pré-natal, revirei o quarto da Cat. Escondidos na mala, encontrei livros de medicina com trechos destacados sobre indução de aborto, além de anotações nas margens, cálculos, recomendações de tempo. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava página por página com o celular da Janet. No fundo da mala, achei ainda e-mails impressos entre Mark e Cat, de 3 meses antes do meu aborto espontâneo. Um deles trazia como assunto planos de contingência caso ela ainda esteja grávida no verão. Falavam de prazos, métodos, como disfarçar tudo. Eles já estavam planejando aquilo fazia muito tempo. Encontrei a Emma numa lanchonete naquela noite. Minha prima nunca comprou a história do Mark sobre meu suposto surto. Sempre achou ele controlador. Quando mostrei o que descobri, ela ficou chocada e lembrou de como eu estava feliz na gravidez, de como liguei chorando de alegria depois dos primeiros chutes. Pode contar comigo pra tudo, ela prometeu. Que se dane a pressão da família. Na sessão seguinte com a doutora Brennan, ela não podia quebrar o sigilo, mas sugeriu que eu documentasse cada coisa, usando a expressão construção paralela, de um jeito muito significativo. Ela basicamente disse que eu devia reunir provas sólidas por conta própria. Passei a agir com estratégia. Em vez de pegar qualquer coisa que pudesse me incriminar, fotografei tudo no celular da Janet e devolvi exatamente onde estava. Fui montando minha documentação com o mesmo cuidado metódico que eles usaram para armar contra mim. O jantar de família de domingo virou meu primeiro teste. Comentei casualmente sobre a formação médica da Cat, fazendo perguntas inocentes sobre os estudos. Ela se engasgou com a água, enquanto a mãe do Mark ficou intrigada. Não sabia dessa história de medicina. Plantei a semente da dúvida, observando os olhares de pânico que eles trocavam na mesa. Mais tarde, naquela semana, Janet me ajudou a acessar meus antigos backups de e-mail do trabalho. Encontramos várias mensagens entre eu e Mark sobre nomes de bebê, planos para o quarto, minha felicidade de ser mãe, prova de como eu queria aquele bebê, de quanto eu estava envolvida com a gravidez. A mãe do Mark também começou a perceber as coisas. O jeito do Mark falar por cima de mim nas refeições, a Cat tomando meu lugar à mesa, usando meus pratos, sentando na minha cadeira. O olhar dela passou a acompanhar as interações deles com desconfiança. No jantar da quarta, fiz mais perguntas inocentes. Cat, você uma vez disse que tinha medo de gravidez, não foi? O que fez você mudar de ideia e querer ser barriga de aluguel? Mark e Cat trocaram de novo aqueles olhares tensos.
A mentira deles começava a rachar sob pressão. Por meio dos contatos da Emma, conheci uma enfermeira do hospital onde perdi meu bebê. Tomando um café, ela comentou que lembrava do meu caso porque o aborto parecia mais resultado de intervenção médica do que de uma perda natural. Não podia dizer nada oficialmente, mas suas palavras confirmaram o que eu já suspeitava. Naquela noite, encarei o Mark sozinha no escritório dele. Falei que sabia do remédio, dos planos. Ele se recostou na cadeira, com aquele ar frio. Prove. Foi só o que disse. Na próxima sessão, a Dra. Brennan sugeriu que Mark fizesse sessões individuais para me apoiar melhor. Ele recusou na hora, super defensivo, levantando ainda mais suspeitas que ela anotou com cuidado. Percebi que ela também estava montando a documentação dela. A barriga da Cat começou finalmente a aparecer, mas reparei em várias inconsistências. Ela ficava segurando a barriga e reclamava de enjoo quando o Mark estava junto, mas já peguei ela fazendo polichinelo no quarto quando achava que ninguém estava olhando. Era tudo encenação. O ex-namorado mandou mais provas pelo Facebook, fotos antigas da Cat com barrigas de tamanhos diferentes no mesmo dia. Ela usava enchimento, fingia tudo. O padrão de mentira já vinha de longe. Em vez de confrontar os dois de uma vez, resolvi agir diferente. Tomando chá com a mãe do Mark, expressei preocupação com o histórico da Cat, sem acusar ninguém. Comentei que ela largou a faculdade de medicina e falei de relacionamentos antigos, deixando que a mãe dele ligasse os pontos. As sementes da dúvida estavam plantadas. Na semana seguinte, a Emma e a Janet trouxeram mais duas amigas que nunca engoliram a história do Mark. Montamos uma rede de apoio silenciosa, com alguém comigo o tempo todo, apesar das tentativas do Mark de bloquear ligações e visitas. O isolamento estava enfraquecendo. O próximo passo do Mark foi puro desespero. Tentou me internar por 72 horas, mas a Dra. Brennan se recusou a assinar, deixando claro que eu não representava risco nem pra mim, nem pra ninguém. O plano dele estava ruindo. O primeiro grande baque no relacionamento deles veio quando a mãe do Mark flagrou os dois se beijando na cozinha. Não era beijo de amigo, era coisa séria, de casal. Quando confrontada, Cat admitiu que estavam apaixonados, mas insistiu que a história da fertilização era verdadeira, que só queria ajudar a irmã enlutada e acabou se apaixonando pelo cunhado. O olhar da mãe do Mark ficou duro. A traição doía mais fundo do que ela imaginava. As fofocas se espalharam rápido pela família. O Mark tentou controlar a situação, dizendo que eu estava colocando todo mundo contra eles, mas as rachaduras só aumentavam. Muita gente já estava de olho e começava a perceber o que estava acontecendo. Encontrei a enfermeira de novo, só nós duas. Ela revisou meus prontuários e confirmou o que eu já desconfiava. O aborto tinha mesmo sinais de intervenção médica. Não parecia algo natural. Ela não podia depor oficialmente sem colocar o emprego em risco, mas sua confirmação me deu ainda mais certeza. A mãe do Mark me deu um ultimato. Eu tinha uma semana para resolver tudo antes dela reunir a família. O tempo estava correndo, mas dessa vez jogava a meu favor. A pressão fez a fachada deles desmoronar. Cheguei a ouvir a Cat ameaçando o Mark numa briga. Ela exigia que ele garantisse o futuro financeiro dela, ou então contaria o que realmente aconteceu. Eles começaram a se virar um contra o outro. As cartas estavam na mesa. Eu precisava expor tudo antes que eles criassem uma nova versão dos fatos, ou até fugissem juntos. Mas dessa vez eu não estava mais sozinha. Chamei meus aliados na casa da Janet. Emma, Janet, mais duas amigas e até o irmão do Mark, que contou que meses atrás o próprio Mark tinha perguntado para ele sobre remédios que não fossem rastreáveis. Juntos reunimos testemunhos, documentação, um padrão de comportamento que não podia mais ser tratado como coisa da minha cabeça. O confronto foi na casa da mãe do Mark, com todos do meu lado presentes. Eles não tinham mais como distorcer a verdade para todo mundo ao mesmo tempo. Quando o Mark tentou dar o velho golpe, dizendo que eu mesma tinha provocado o aborto por negligência e estresse, a mãe dele gravou tudo no celular. A Cat ainda tentou se fazer de vítima, dizendo que eu sabia da história da barriga de aluguel desde o começo e estava só tendo um surto de tristeza. Mas as provas falavam mais alto. E-mails, laudos médicos, todo o padrão de engano, depoimentos de gente que viu de perto o que estava acontecendo. A mãe do Mark exigiu a verdade e, sem saída, o controle do Mark finalmente desabou. Ela pediu que ele saísse de casa, devastada não só pelo beijo que presenciou, mas pela rede de mentiras em que ele tinha envolvido todo mundo. O clima na sala era insuportável, enquanto o Mark, sem reação, via sua máscara cair. Nos dias seguintes, a Emma, a Janet e outros amigos se juntaram para me ajudar a reconstruir minha vida, de pouquinho em pouquinho. Foram comigo ao banco abrir minha própria conta, ao chaveiro para trocar as fechaduras da minha casa e a reuniões com advogados especializados em abuso financeiro. A Dra. Brennan se ofereceu para fazer um laudo sobre o comportamento controlador do Mark, caso eu precisasse no divórcio. O peso da palavra dela era muito maior do que o meu desabafo sozinho. Na reunião de família que a mãe do Mark chamou, coloquei tudo às claras. Datas, documentos, depoimentos, tudo numa linha do tempo impossível de questionar. Até quem tinha duvidado de mim acabou convencido diante daquela pilha de provas. E-mails entre Mark e Cat, livros de medicina com contas de dosagem, relatos de várias testemunhas sobre atitudes assustadoras. O quadro estava formado. A família, junta, resolveu me apoiar em vez de ficar do lado do Mark, vendo que o padrão de manipulação e controle dele só tinha passado despercebido porque todo mundo olhava separado, mas agora era impossível ignorar. A Cat, vendo que não tinha mais como virar o jogo, topou contar a versão dela da história, mas bateu o pé que o aborto foi natural e que só estava ajudando a irmã de luto. Ninguém caiu nessa encenação. Todo mundo já enxergava a verdade.
Meu cuidado com os documentos impediu o Mark de inventar novas versões, porque tudo era contestado na hora com provas. Quando ele dizia que eu estava instável há meses, eu mostrava e-mails comprovando o contrário. Quando insistia que a ideia da barriga de aluguel tinha sido minha, tinha gente que ouviu ele e a Kathy planejando isso enquanto eu ainda sofria. O dossiê ficou ali, aberto na mesa. Todo mundo entendeu que era difícil acusar criminalmente sem a prova do envenenamento, mas as consequências sociais já estavam chegando. Os sócios do Mark começaram a se afastar, depois de escutar a verdade pela boca da família. A reputação dele na comunidade foi pelo ralo. Os parentes diziam, envergonhados, que se sentiam horrorizados por terem acreditado nas mentiras do Mark e se dispuseram a me ajudar, tanto financeiramente quanto emocionalmente. O irmão dele, principalmente, disse que se arrepende de não ter falado nada quando o Mark perguntou por aqueles remédios. Encurralado e sem saída, o Mark apareceu na reunião com documentos legais, alegando que tinha uma procuração sobre mim por suposta incapacidade mental. Levou junto um psiquiatra e um segurança, tentando forçar uma internação. Minha rede de apoio ficou tensa com mais essa tentativa de me intimidar. Até a mãe dele titubeou, sem saber se os papéis eram válidos. O psiquiatra começou a me fazer perguntas, enquanto o Mark tentava me manipular por trás, querendo me pintar como instável. Com minha documentação em mãos e seguindo as orientações da Dra. Brennan, respondi calmamente tudo. Apresentei as provas, mostrei toda a sequência do abuso e controle, expliquei as táticas de isolamento, manipulação financeira, a destruição dos meus laços. O psiquiatra analisou tudo. E-mails sobre contaminação genética, a linha do tempo mostrando que o caso do Mark com a Kathy tinha começado antes do aborto, as evidências de abuso financeiro. Depois de 1 hora, ele afirmou que eu estava mentalmente sã e totalmente capaz. O plano do Mark ruiu de vez quando o psiquiatra sugeriu que talvez quem precisasse de avaliação fosse ele. Com a família e testemunhas ali, todo mundo encarou a verdade. O Mark tinha perdido o controle. Seus esquemas estavam escancarados. Ele não podia mais manipular nem enganar ninguém. A história dele foi se desfazendo ainda mais à medida que ele se enrolava sobre datas e versões. Eu mantive meu relato consistente, sustentado pelas provas, enquanto ele só se perdia em explicações cada vez mais furadas. Tentou dizer que os e-mails estavam fora de contexto, depois que eram piada, depois que eu tinha entendido tudo errado. No fim, talvez tentando salvar o pouco que restava, admitiu que a Kathy estava grávida de 3 meses de um filho dele. O caso tinha começado logo depois do meu aborto, quando ele supostamente a consolava. O nojo era evidente no rosto da família. A mãe do Mark, ainda gravando, captou a próxima confissão. Frustrado, ele acabou soltando que só tinha ajudado a natureza por preocupação genética. Não foi uma confissão completa, mas era o suficiente. O rosto da mãe dele ficou completamente pálido quando percebeu que o próprio filho, sem rodeios, admitiu ser responsável pelo meu aborto. Naquele instante, tive que decidir. Insistir num processo criminal com poucas chances de dar certo, já que as provas eram frágeis, ou aceitar uma espécie de justiça social e me libertar daquele casamento. Optei pelo divórcio e quis garantir que todos soubessem a verdade. Às vezes, o único caminho para algum tipo de justiça é mesmo o isolamento social. Mark saiu da reunião de família em total desgraça. Kathy fez de tudo para manter a pose de vítima, mas já estava claro para todo mundo quem eram os verdadeiros responsáveis. Nem adianta dizer que tentou jogar a culpa em mim, porque ninguém comprou essa versão. As provas e os depoimentos não deixavam dúvidas. Mark ainda teve o desplante de, no fim, alegar que eu era geneticamente inferior, que tinha feito o que achava necessário para evitar um filho com problemas. Esse comentário só serviu para deixá-lo ainda mais isolado. Até quem poderia sentir pena dele se afastou depois de ouvir uma justificativa tão cruel, baseada em eugenia. No dia seguinte, já estava de volta à minha casa, que parecia outra, mais leve mesmo com tudo o que havia acontecido ali, cercada de pessoas que realmente me apoiavam. A Emma me ajudou a guardar as coisas do quarto do bebê, sempre com muito carinho e respeito. A Janet cuidou de instalar um sistema de segurança. Outros amigos trouxeram mantimentos e me ajudaram a criar novas rotinas. Até a mãe do Mark veio me pedir desculpas pessoalmente. Ela reviu toda a gravação e percebeu detalhes que antes tinham passado batido. Pequenas confissões, contradições, o jeito frio com que o filho falava. Ela se ofereceu para testemunhar a meu favor no divórcio, se fosse preciso. Pela janela, vi o Mark colocando caixas no carro. A mãe tinha dado 1 semana para ele achar outro lugar. Ele já não tinha mais aquele ar de autoconfiança. Parecia um robô. A gravidez da Kathy continuava, mas Mark logo se afastou dela. Ela tinha servido ao propósito dele. Agora era só mais um problema. Depois que ele a deixasse por ter estragado tudo, ela ia acabar criando o filho sozinha. Ninguém deixou de notar a ironia disso tudo. O processo do divórcio andou rápido, surpreendentemente. Mark tentou esconder patrimônio, mas não adiantou. Minha advogada, recomendada por uma amiga da Janet, achou as contas que ele tinha aberto para me deixar na mão. A documentação de abuso financeiro feita pela Dra. Brennan foi essencial. No trabalho, fui recebida de braços abertos. A Janet já tinha se encarregado de explicar, discretamente, os fatos para as pessoas certas, desmontando a versão do Mark. Minha chefe pediu desculpas por ter acreditado nele e me deu espaço para reorganizar a vida. O Dr. Patterson, meu obstetra antigo, me procurou por meio da enfermeira. Haviam dito a ele que eu estava instável, mas ao saber a verdade, ele se dispôs a fornecer o laudo médico sobre o aborto. Não era uma prova definitiva de envenenamento,
mas as observações dele sobre meus sintomas ajudaram a reforçar o quadro. Emma me apresentou a uma terapeuta nova, que eu mesma escolhi. As sessões foram fundamentais para lidar com o trauma e recuperar minha autoestima depois de meses de manipulação. A terapeuta era especialista em violência reprodutiva e percebeu na hora os padrões do meu caso. Passados 3 meses do início do divórcio, a Cat tentou entrar em contato comigo. Ela estava sozinha, encarando a maternidade sem o Mark. Não respondi. Ela fez as escolhas dela. O negócio do Mark começou a desmoronar à medida que a reputação dele se espalhou no meio profissional. O homem obcecado por perfeição genética acabou marcado pelas próprias atitudes, tanto social quanto profissionalmente. Senti que a casa era realmente minha de novo quando repintei o quarto do bebê, trocando o rosa antigo por um bege neutro. Não era questão de apagar o passado, mas de abrir espaço para o futuro que eu quisesse construir. 6 meses depois, o divórcio foi oficialmente concluído. O acordo reconheceu tudo, desde o abuso financeiro até as tentativas de Mark de esconder bens. Fiquei com a casa e recursos para recomeçar. Minhas amigas e amigos viraram minha família de verdade. Emma, Janet e todos que estiveram do meu lado no pior momento continuaram presentes. Laços criados na crise podem ser mais fortes que qualquer parentesco. Através da terapeuta, conheci outras mulheres que também passaram por coerção reprodutiva. As histórias delas tinham ecos dolorosos da minha. Isolamento, manipulação, destruição das redes de apoio. Formamos um grupo de apoio discreto, nos reunindo todo mês para dividir experiências e buscar caminhos de cura. Voltei a trabalhar em tempo integral. Mergulhei nos projetos com nova energia. Aquela competência que o Mark tentou destruir ressurgiu com tudo. Meus colegas notaram a diferença. A volta da confiança. O fim da ansiedade constante que marcou meus últimos meses ao lado dele. Uma noite, arrumando papéis, encontrei as fotos do ultrassom que eu segurava contra a barriga nos piores dias. A dor ainda existia, mas já não me consumia. Guardei tudo numa caixinha de lembranças para minha filha. As fotos, um bode minúsculo, um pedaço de tinta verde do antigo quarto. Não era evitar o luto, mas dar a ele um espaço digno. A mãe do Mark continuou em contato, mesmo com as reclamações do filho. Ela escolheu a justiça, não a lealdade cega à família. Uma atitude nada fácil. Numa das visitas, comentou que o Mark tinha se mudado para outro estado, sem conseguir assumir a responsabilidade pelos próprios atos. A Kathy teve uma menina saudável. Aquela criança, que supostamente seria a substituta da minha filha, acabou vítima das mesmas manipulações. O Mark só dava o mínimo de apoio e não demonstrava interesse em ser pai. Os sonhos da Kathy de ter uma família perfeita com ele ruíram, assim como os meus. Pelo grupo de apoio, fiquei sabendo de protocolos médicos novos sendo criados para identificar casos de coerção reprodutiva. Pode ter sido tarde para mim, mas saber que outras mulheres podem ser mais protegidas traz algum alívio. O túmulo da minha mãe voltou a ser um lugar de paz, não mais de refúgio. Agora podia visitar sem medo, sem encontrar flores indesejadas. Numa dessas visitas, reencontrei a mulher que primeiro me contou sobre o histórico médico da Cat. Conversamos um pouco sobre cura, sobre seguir em frente depois da perda. O acordo financeiro me deu opções que nunca imaginei. Não era riqueza, mas estabilidade e liberdade. Fiz cursos de apoio a vítimas de violência doméstica, transformando minha experiência em ferramenta para ajudar outras mulheres a perceberem sinais que eu mesma ignorei. O que antes era uma prisão virou refúgio. O velho quarto de hóspedes onde já cheguei a ser trancada virou meu escritório. O quarto do bebê virou sala de leitura. Cada transformação era uma pequena vitória, um jeito de recuperar espaços que antes tinham sido dominados por eles. A doutora Brennan e eu seguimos em contato mesmo depois do divórcio, e ela foi essencial para minha sobrevivência e recuperação. O reconhecimento profissional dela foi o meu ponto de virada, especialmente quando ninguém mais acreditava em mim. Ela começou a encaminhar outras mulheres que passavam por situações parecidas, porque sabia que eu entenderia exatamente o que elas estavam vivendo. 1 ano depois daquele confronto na casa da mãe do Mark, eu preparava chá na cozinha, com a luz da manhã invadindo as janelas que preferi deixar sem cortinas, sem mais esconderijos. Meu celular vibrava com mensagens da minha rede de apoio, como sempre acontecia. Perdi a família que achei que estava construindo com o Mark. Perdi a filha que carreguei por 7 meses. Perdi o futuro que imaginei para mim. Mas ganhei algo mais difícil de explicar. A certeza de que sobrevivi, de que lutei, de que me recusei a ser apagada. A campainha tocou. Emma estava na varanda com café e pães, a nossa nova tradição de domingo. Quando nos acomodamos na sala, ela comentou sobre uma prima que estava vivendo situações preocupantes com o marido. Não pensei 2 vezes e me ofereci para conversar com ela, para dividir o que aprendi sobre reconhecer os sinais. Instintivamente, levei a mão à barriga, um gesto que pensei ter perdido o direito de fazer. Os médicos confirmaram o que eu já esperava. Apesar de todo o trauma do aborto, meu corpo tinha se recuperado. A possibilidade de ser mãe novamente existia, mesmo que eu ainda não estivesse pronta para pensar nisso. Recentemente, a Cat tentou contato de novo. Deixou um recado falando das dificuldades de criar um filho sozinha e pedindo ajuda. Apaguei sem ouvir até o final. Algumas pontes, depois de queimadas, simplesmente não têm volta. Um pedacinho da tinta verde do antigo quarto do bebê continuava guardado na minha caixa de lembranças. Era um lembrete da esperança que já tive, mas agora, 1 ano depois, eu conseguia olhar para ele sem me despedaçar. O luto virou parte de mim, mas não me define mais. Minha nova terapeuta me ensinou que cura não é esquecer nem perdoar, é resgatar a minha história,
reconstruir quem eu sou e seguir em frente sabendo que sobrevivi a algo feito para me destruir. Naquela noite teve reunião do grupo de apoio. Rostos novos apareciam com frequência, mulheres reconhecendo suas histórias nas nossas, sentindo força no fato de terem sobrevivido. Não oferecíamos soluções mágicas nem respostas fáceis, só a certeza de que o que viveram era real, que a dor fazia sentido e que era possível seguir em frente. Enquanto arrumava as cadeiras em círculo na sala, pensei em quem eu era um ano atrás. Isolada, manipulada, duvidando da própria sanidade. Aquela mulher descobriu uma força que nem imaginava ter. Encontrou aliadas em lugares inesperados e teve coragem de lutar contra uma destruição silenciosa. A campainha tocou de novo, anunciando as primeiras participantes. Mulheres que viraram irmãs de dor, que entendiam sem explicação por que certos gestos ainda nos fazem estremecer, por que algumas palavras despertam medo, por que a confiança demora, mas quando chega, é profunda. Nos sentamos em círculo, cada uma segurando sua xícara de chá para aquecer as mãos. A integrante mais nova, encaminhada pela doutora Brennan, tinha o mesmo olhar vazio que um dia já foi o meu, mas estava ali, dando o primeiro passo para retomar a própria vida. Nós a ajudaríamos a carregar esse peso, do mesmo jeito que outras fizeram por mim. Um ano depois, lá estava eu de novo pintando o quarto do bebê de verde grama de primavera. Não naquela casa antiga, mas em um novo lar, comprado com o dinheiro do acordo judicial. Minha mão repousava sobre a barriga que crescia, fruto de uma gravidez escolhida por inseminação de doador. Era do meu jeito, cercada da família que eu mesma construí, com quem acreditou em mim quando mais precisei. A cor da tinta era a mesma, mas todo o resto tinha mudado. Dessa vez, eu pintava acompanhada de amigas, com Emma ajudando a decidir onde ficariam os móveis e Janet montando o berço. Esse bebê chegaria a um lar de família escolhida, com sabedoria conquistada à força, de uma mãe que aprendeu a confiar na própria força. Perdi tudo o que achava essencial. Marido, família tradicional, a confiança ingênua em quem dizia me amar, mas ganhei algo muito maior. A certeza de que posso sobreviver à traição, reconstruir depois do caos e criar uma vida verdadeira, fiel a quem sou de verdade. As paredes do quarto secaram naquele tom perfeito de verde grama de primavera. Agora, receberiam uma criança fruto de escolha e esperança, não de ilusão e controle. Minha filha cresceria conhecendo a força da mãe, rodeada de mulheres que sabem que família vai além do sangue. É quem fica do nosso lado quando tudo desaba. Meu celular vibrou com uma mensagem da mãe do Mark, mandando uma foto do quarto de hóspedes recém-pintado dela, também verde grama de primavera, em homenagem à neta que nunca conheceria, mas sempre lembraria com carinho. Cada uma de nós encontrou um jeito próprio de curar, de honrar o que se perdeu enquanto construía algo novo. Amanhã teria mais uma reunião do grupo, mais uma mulher encontrando sua voz, mais um passo na longa caminhada da cura. Mas naquela noite, eu estava no quarto do bebê, mão na barriga, cercada pela família que escolhi, pintando o futuro que lutei para reconquistar.